E agora você tem uma junção de um gráfico de colunas com a linha. Fala pessoal, tudo beleza? Wagner aqui novamente. Na aula de hoje eu quero mostrar para vocês algumas diferenciações de gráficos de colunas e gráficos de linhas, tá? Porque o Excel te dá uma vasta coleção de opções, tá? Aqui no caso eu tenho uma tabelinha que eu vou trabalhar com ela e essa outra tabelinha que ela está organizada de um jeito diferente, mas eu quero que vocês entendam que é a mesma coisa que está aqui, tá? São os mesmos dados, ó. Se a gente olhar, a gente tem nomes de pessoas, tá? Que no caso são funcionários, o ano 1, o faturamento que essas pessoas tiveram no ano 1, no ano 2, e aqui uma meta anual, tá? É a meta que eles deveriam bater ao longo do ano. Qual que é a diferença desta tabela para esta tabela? A organização. Aqui eu coloquei no cabeçalho o nome do funcionário, ano 1, ano 2, meta, tá? Aqui eu deixei em branco, porque eu não quero trabalhar com essa cédula. Aqui eu coloquei faturamento, e aqui eu coloquei anual, só para ficar meta anual, tá? Eu poderia escrever meta anual aqui em cima, daria da mesma coisa. Por que eu estou mostrando essas duas maneiras aqui? Eu, particularmente, gosto dessa forma de organização de dados para alguns tipos de dados, tá? Mas se você quiser fazer direto, funciona assim também. E quais são os gráficos que eu quero mostrar aqui para vocês? O primeiro que eu quero mostrar é somente com esses dados aqui, ó. Eu selecionei somente esses dados que não consta a meta. Eu vou vir aqui e eu vou escolher um gráfico de colunas, tá? Pode escolher um gráfico 2D, 3D, o que você quiser. Eu vou usar o 2D simplesmente porque eu acho que é mais fácil da gente visualizar. Vou deixar ele aqui, vou deixar ele aqui no cantinho. O que o gráfico fez? Ele colocou nas barrinhas aqui, ó, o faturamento de cada pessoa, uma do lado da outra. Tá vendo que colocou aqui, ó, Luísa. E aqui tem o faturamento dela no ano 1 e no ano 2 tem aqui embaixo na legendinha, né? Eu vou aumentar aqui o tamanho da letra só para ficar mais fácil para vocês verem, tá bom? E agora o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa, selecionar os mesmos dados, só que ao invés de selecionar essa coluna, eu vou selecionar essa outra aqui. O que acontece? Qual que é a vantagem e a desvantagem desse segundo aqui, o gráfico de colunas empilhadas? A vantagem é que agora eu consigo ver das pessoas quem teve maior faturamento ao longo dos 2 anos juntos, tá? Então aqui eu tenho do ano 1 em azul, aqui eu tenho do ano 2 em laranja, e se eu somar os dois, eu tenho esse valor aqui, tá? É um gráfico que você pode usar também, tá? Muitas vezes a gente quer só comparar a mesma pessoa no ano 2, mas às vezes na hora de tomar uma decisão, né, você que é um gestor e você vai ter que demitir alguém, às vezes vale a pena você usar os últimos anos ali para saber quem você mantém, quem você demite, né, na sua empresa. Então, esse gráfico aqui talvez ele seja interessante. Se você acrescentar mais anos aqui, ele vai empilhando isso, não tem segredo nenhum. Ok, Wagner. Eu poderia fazer um gráfico de linha com esses dados aqui? Poderia, tá, gente? Nada impede. Poderia vir aqui, gráfico de linha. Eu vou fazer esse daqui primeiro. Vou colocar ele exatamente embaixo aqui, ó, para vocês verem, que é o gráfico de linha normal. Qual que é a desvantagem nesse caso? Eu acho que não fica muito claro a comparação, né? Mas se você fizer e olhar com bastante atenção, vou aumentar aqui um pouquinho, você vai perceber que a Luísa melhorou no ano 2, tá? Então laranja está aqui acima. Você vai perceber que, por exemplo, o Jorge, ele piorou no ano 2, a barrinha dele aqui, ó, azul, estava acima dessa barrinha laranja aqui, que é o ano 2. Então, assim, você consegue perceber algumas coisas, mas eu acho confuso e eu prefiro que o gráfico de linhas você use quando você tem aqui uma sequência, uma ordenação. Por exemplo, ao invés de nome de pessoas, você não consegue organizar muito, fosse em meses do ano, tá? Ou dias do mês, algo nesse sentido. Então, o gráfico de linhas talvez não seja o melhor aqui. Tá, Wagner, por que você está querendo mostrando o gráfico de linhas, sendo que ele não é o melhor? Calma que eu vou chegar lá. Vou de novo selecionar esses dados, gráfico de linhas, e agora eu vou fazer esse daqui, ó, que é a linha empilhada, que é a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que o gráfico de colunas aqui em cima fez. Ele empilhou os dados, tá? Então aqui eu tinha o ano 1, aqui eu tenho o ano 2 somado, né? Que eu tenho o ano 1 mais o que tem no ano 2.
dá uma impressão um pouco diferente, tá? Também não é o ideal aqui, mas eu acho interessante mostrar isso para vocês antes de mostrar o próximo passo, tá? Bom, enfim, eu vou selecionar os gráficos de coluna, porque eu acho que eles são os melhores gráficos aqui, e na verdade entre esses dois, o principal que eu quero mostrar para vocês é relacionado a este gráfico aqui. Então eu vou deletar esse daqui e vou trabalhar em cima desse, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou acrescentar a informação de meta anual, tá? Então eu vou selecionar os dados. Note que a meta é a mesma para todas as pessoas, então cada pessoa tinha uma meta anual. Eu vou selecionar e inserir e eu vou fazer este gráfico de colunas porque é o mesmo que eu tinha feito aqui. Qual que é a diferença? Abri uma nova barra aqui, né? Uma nova barrinha. Tá? Agora que abriu uma nova barrinha com metas, se você olhar com atenção, ela vai estar todos no 3.700, ela não muda. Tá, Wagner, mas e aí? Qual que é a grande sacada? Se eu fizesse um gráfico de linhas, tá? Se eu fizesse um gráfico de linhas, tá vendo que essa reta, ela fica literalmente, né, retinha aqui, ó, e não muda. Então dá para perceber direitinho quem está acima da média e quem está abaixo da média. Então eu vou olhar aqui, por exemplo, o Jorge ficou abaixo da média dos 2 meses. O Flávio ficou no ano 1, mas no ano 2 ele já subiu. Mas fica um gráfico meio confuso, né? O que você poderia fazer para melhorar isso, né? Faz um gráfico de colunas e muda somente a meta para um gráfico de linhas. Ué, Wagner, mas como que eu faço isso? Na verdade é mais simples do que parece. Basta você selecionar o gráfico, procura a barrinha de meta, que é essa barrinha cinza aqui, botão direito. Você vai vir procurar aqui nessa caixinha que apareceu, alterar tipo de gráfico de série. Tá? Se você clicar em cima do gráfico, botão direito, ele abre outras opções. Mas se você clicar em cima da barrinha que você quer mudar, com o botão esquerdo primeiro para selecionar e com o botão direito em seguida, ele vai aparecer alterar tipo de gráfico de série. Você clica, ele abre essa caixa aqui. Note que ele caiu na combinação. Tem como você fazer gráficos combinados no Excel, tá? Dos mais variados possíveis. Mas esse é muito claro, porque você que está querendo mudar somente a meta anual. Os outros estão em gráfico de coluna agrupado, gráfico simples de coluna, e esse você pode colocar no gráfico de linhas. Olha a mudança que aconteceu no gráfico. Como a informação é a mesma para todo mundo, aqui você pode clicar em OK. E agora você tem uma junção de um gráfico de colunas com a linha. Mas a linha é só para estabelecer essa meta, tá? Wagner, mas eu não gosto de uma linha assim, né? Toda preenchida, fica esquisito no gráfico. Seleciona ela com o botão esquerdo, botão direito. Procura nas opções aqui, formatar série de dados. Ele vai abrir uma caixinha. Essa caixinha, gente, você tem que aprender a mexer com ela, tá? Eu vou selecionar esse primeiro. Já está selecionado na linha, eu não vou colocar marcadores. E aqui eu posso mudar a cor, tá? Posso colocar uma linha preta, por exemplo, ou uma linha vermelha e aumentar, diminuir o tamanho da linha. Pode aplicar uma transparência se você quiser, ela fica meio translúcida, eu acho que é um efeito bem bacana. Pode colocar o traço, a linha tracejada, pontilhada, da maneira que você acha melhor, tá? Existem várias opções aqui. Mas aqui embaixo tem uma opção que eu acho bastante interessante para outros gráficos, mas eu já vou mostrar nesse, que é mudar as extremidades, tá? Então, por exemplo, eu vou mudar aqui a seta inicial, eu vou colocar para uma seta, só para vocês verem aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouco. Tá vendo que apareceu uma setinha aqui, ó? Uma setinha. Vou mudar a cor só para vocês verem a seta, tá? Vermelho. Tá vendo que ficou no formato de uma seta? Então, assim, é possível você fazer uma série de edições na figura aí e você pode fazer a mesma coisa colocando uma seta para frente aqui também, tá? Basta você vir aqui e selecionar uma dessas opções para colocar a setinha para frente, tá? Eu acho essas opções bastante interessantes para vocês se acostumarem, porque dependendo do tipo de gráfico você vai utilizar essas setinhas, enfim, vai ser bastante interessante para você. Eu não vou mostrar outras configurações aqui, porque nos vídeos anteriores eu já mostrei como editar, né? Você seleciona o gráfico, design de gráfico, tem algumas opções aqui que o próprio Excel, né,
ele passa para você, que você já pode achar, ah, não, esse daqui parece que está mais interessante do que a minha. Você pode alterar as cores, então assim, tem várias opções possíveis para você já fazer rapidamente. Pode alterar aqui os layouts, tá? Eu não vou mexer aqui, porque eu já mostrei nos vídeos anteriores. Mas para esse vídeo eu queria mostrar essa opção para vocês, tá? Wagner, e esse caso aqui, né? Você organizou esses dados dessa forma aqui. É só para mostrar para vocês que o Excel, pessoal, se você organizar os dados de uma maneira adequada, ele vai fazer, tá? Então aqui eu vou fazer rapidinho os mesmos procedimentos, ó, alterar tipo de dados. Aqui eu vou colocar gráfico de linhas, tá? Você vai ver que eu tenho o mesmo gráfico, só que eu organizei de um jeito diferente. Por que eu organizei de um jeito diferente, se vai dar a mesma coisa no final? É porque aqui, pessoal, aqui eu deixo uma coluna só para os funcionários, aqui eu posso colocar ano 1, ano 2, ano 3, ano 4, ano 5, ano 6, ano 7, ano 8. E aqui eu coloco faturamento, ele junta essas informações, né, na hora que ele vai fazer o gráfico. Então acaba que fica da mesma forma, tá? Se eu editar aqui, eu consigo fazer esse gráfico é exatamente igual a esse outro daqui. São formas diferentes de organização. Essa daqui eu acho que é a mais tradicional, que o pessoal mais usa, tá? Às vezes nem coloca faturamento, né? Só coloca ano 1, ano 2 e coloca faturamento no título. Você pode fazer isso, nesse caso desse título aqui, né? Faturamento, e você coloca assim, né? E aí edita o gráfico, porque aí só aparece ano 1, ano 2 e meta anual, né? Fica mais bacana, fica mais direto, com menos texto e assim por diante. Tudo vale a pena, tá? Tudo vale a pena. Aqui eu escrevi faturamento, tá? Então, na aula de hoje eu queria mostrar para vocês como unir gráfico de colunas e gráfico de linhas, mostrar mais algumas opções, né? Algumas opções de gráficos de linhas e colunas, que às vezes pode ser interessante para você. E nas próximas aulas eu vou mostrar mais alguns tipos de gráficos que podem ser interessantes com esses dados ou com dados um pouco diferentes, tá? Para que vocês tenham aí noção de como trabalhar com diferentes tipos de dados, como fazer gráficos de diferentes tipos de dados. Ok? Um abraço, espero que a aula tenha sido útil. Até mais.